convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Vamos ler de forma alternada, de maneira que eu estarei lendo os ímpares, os irmãos, os pares. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu perguntou: que tirei de fazer? Diz-me o que é em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então venha e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que te chega. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegaram as vasilhas, e ela as enchiam. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor está presente no meio de nós. Louvamos o teu nome, Pai, pelo teu Santo Espírito que habita em nós. E nós, ó Deus, queremos ouvir a voz suave, verdadeira, única do teu Santo Espírito ao nosso coração. Sempre, meu Deus, querendo viver a tua palavra, sempre querendo, meu Deus, viver, ó Deus, essa palavra que é tão poderosa para transformar as nossas vidas cada dia mais, para fugirmos do pecado e para vivermos, ó Deus, agradando o Senhor com a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Que seja também, ó Deus, uma noite especial para cada vida aqui, para a vida do pregador e para a vida de toda a igreja. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Sei que muitos conhecem essa história, e talvez conheça essa história de cor. E eu queria dizer para você nessa noite, a situação que essa mulher está vivendo. Não é fácil ser viúva nessa época aqui. E o que tocava, o que tinha de esperança para o coração dessa mulher, eram os 2 filhos. Mas essa mulher tinha uma dívida, e o credor, aquele que ia lá para cobrar, pediu a essa mulher os 2 filhos, e a lei da época, para você entender, a lei da época, ela dava os filhos para serem escravos. E olhe bem, a esperança daquela mulher era seus 2 filhos, e os seus 2 filhos agora estão sendo levados, ou pelo menos estão para ser levado, para ser escravo. Você já pensou numa situação dessa? Talvez o único ganho, talvez o único meio pelaquela mulher
para que ela pudesse sobreviver, para que ela pudesse realmente ter um alicerce, eram seus 2 filhos. E agora seus 2 filhos estão sendo chamados para serem escravos por causa da dívida. Essa mulher não para, essa mulher vai ao homem de Deus, e essa mulher manifesta ao homem de Deus o que está acontecendo. E eu queria dizer para você nessa noite, e eu queria tratar com a igreja nessa noite, o que não pode faltar em uma casa. Preste atenção, porque se você sair daqui com algumas coisas no coração, para talvez praticar, se eu sair daqui com algumas coisas para praticar, para a glória de Deus, o que não pode faltar em uma casa, com certeza, querido, valeu a pena estar aqui hoje. Valeu a pena você vir adorar a esse Deus que pode todas as coisas. Olhe bem, a primeira coisa que não pode faltar em uma casa está aí no verso de número 1 e 2. Quero ler com você. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Eu quero parar aqui. Tu sabes, Eliseu, que ele temia ao Senhor, que ele era um servo do Senhor, que ele andava com Eliseu. Naquela época, fala discípulos assim, aí você pode imaginar, mas, Cristo não estava nessa época, mas eram os discípulos de Eliseu. E ela vai dizer: olha, você sabe que ele temia ao Senhor. Queridos, numa casa não pode faltar a primeira coisa: um homem e uma mulher que teme a Deus. Um homem e uma mulher que se dedica para a glória de Deus, os seus filhos. O homem que dedica a sua esposa para a glória de Deus, a esposa que dedica o marido para a glória de Deus. O homem e a mulher que ora pelos filhos e para os filhos. Irmãos, quantas das vezes nós vivemos dias com tanta pressa, com tanta coisa no nosso coração, com tanto afazeres, que nós esquecemos de orar até pelos nossos filhos. Quem dirá com os nossos filhos? Quantos pais, quantas mães, mesmo temente a Deus, que não buscam orar com seu filho e para seus filhos? Vem cá, meu filho, eu quero reunir com você, eu quero dizer para você que o Deus do seu pai é o Deus de Israel, é o Deus Todo-Poderoso. Queridos, um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, é um homem e uma mulher que tem prazer na lei do Senhor. Olha o Salmo de número 1, o verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Depois vai dar o resultado. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. Mas os que temem ao Senhor, o homem que teme ao Senhor, a mulher que teme ao Senhor, ela tem prazer na lei do Senhor, e ela medita dentro de casa essa lei do Senhor, de dia e de noite. Queridos, o que não pode faltar em uma casa é um homem e uma mulher temente a Deus, que se preocupa com o seu lar, com a sua casa. Eles têm prazer na casa de Deus. Olha o Salmo 122, o verso 1, o salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é ir por ir, não é ir para marcar uma presença, mas é ir para adorar o Deus eterno. É dizer para os filhos: filhos, a casa de Deus é o melhor lugar para se estar. Filhos, a palavra de Deus é algo precioso para a nossa vida. Filhos, a vida de oração é algo maravilhoso para a nossa vida. Quantas vezes, irmãos, nós vivemos um tempo onde a oração, a palavra de Deus tem sido esquecida dentro da nossa casa.
Essa mulher, ela vai ao profeta e diz: profeta, ele temia o Senhor. Ele temia o Senhor. Ah, irmãos, eu sou apaixonado com títulos. Abraão, amigo de Deus. Homens que são chamados segundo o coração de Deus. Davi. Como Deus chamaria um homem hoje aqui presente, ou uma mulher aqui presente? Será, irmãos, que o nosso título seria algo que agradaria o coração de Deus? Será, irmãos, como pais aqui presente, como mães aqui presente, Deus aprovaria o que acontece na nossa casa? Deus diria: olha, realmente há nessa casa um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, que ora com seus filhos. Deixa eu falar uma coisa para você. Filho de crente não é crente, filho de pastor não é pastor, filho de evangelista não é evangelista, sabe? Filho de crente não quer dizer que ele vai ser crente. Se você não plantar, se você não colocar, se você não semear essa palavra de Deus no coração dos seus filhos, dos meus filhos, é perigoso que na jornada eles vão procurar outras coisas. Quantas mães chorando, quantos pais chorando, porque não entenderam ainda que um homem e uma mulher temente a Deus é aqueles que oram, é aqueles que leem, é aqueles que têm prazer em trazer os filhos à casa de Deus. Os pais dizem às vezes assim, eu costumo dizer lá na escola dominical, lá na nossa congregação, às vezes o pai diz assim: meu filho, a escola dominical é algo tão maravilhoso. Aí o filho vai para a escola dominical e fala assim: pai, você não vai? Filho, a palavra de Deus é tão maravilhosa. Pai, mas você não vai ler? Filho, a vida de oração é algo precioso. Os maiores avivamentos vieram de homens de oração, de homens que gastaram tempo na presença de Deus. O filho diz: mas você não vai orar comigo, pai? Você não vai ter um momento comigo de oração? Irmãos, temer a Deus não é algo simplesmente que vai agradar o filho, de colocar uma boa roupa e de trazê-lo à igreja de vez em quando. Não, temer a Deus é entender que nossos filhos só têm essa opção: ou vão temer a Deus, ou vão para o caminho que realmente não agrada. Queridos, a primeira coisa, então, grave isso no seu coração. Essa mulher diz: ele temia ao Senhor Deus. A segunda coisa, irmãos, que essa mulher me ensina, que o que não pode faltar em minha casa é a vida de testemunho. Irmãos, essa mulher chega para Eliseu e diz o seguinte: olha, Eliseu, ele temia o Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa. Irmãos, uma vida de testemunho é uma vida maravilhosa, porque essa mulher, se esse homem não fosse um homem temente a Deus, igreja, essa mulher não seria capaz de chegar perto de Eliseu, que ele era discípulo de Eliseu, para dizer o seguinte: olha, ele era temente ao Senhor, olha, ele era teu discípulo. Esse homem, no mínimo, andava com Deus. Esse homem, no mínimo, tinha um ótimo testemunho, porque senão essa mulher não chegaria para depois dizer para o profeta: olha uma coisa, esse homem, o teu discípulo, temia ao Senhor. E aí, queridos, eu quero dizer uma coisa para você: qual o legado que nós temos deixado? Ou qual legado que nós vamos deixar? Sabe por quê, queridos? Quando você abre em Hebreus 11:4, eu gostaria que a igreja abrisse Hebreus 11:4, para mostrar a questão de Abel, e de mostrar que o testemunho de Abel falava até depois de sua morte. Não era a voz de Abel, mas era o testemunho de Abel. Olha Hebreus 11:4.
Pode ler alguém para nós? Hebreus 11:4. Mesmo depois de morto, ainda fala. Quando você abre em 1 Samuel 9:6, vai dizer assim: olha, há um homem nessa cidade estimado, há um homem que tudo que ele fala procede. Irmãos, que coisa maravilhosa quando nós olhamos o testemunho, quando nós olhamos um testemunho até depois da morte. Deixa eu contar uma coisa para você aqui, preste atenção nisso. Talvez seja uma coisa para você tão simples, mas para mim me marcou muito. O meu avô era da igreja metodista, e não sei, desde novo ele nunca gostou que as filhas usassem calças. E depois de um tempo que meu avô tinha morrido, eu perguntei à minha mãe, que também já faleceu, vocês sabem. Eu perguntei: mãe, por que a senhora agora não usa calça? Porque o meu avô já morreu. Agora, a senhora sabe que usar calça não tem nada a ver, na Bíblia não tem nada a respeito disso. A minha mãe disse o seguinte para mim, quando ela estava viva, lógico. Ela disse: meu filho, o seu avô falou. O seu avô era um homem de Deus. O seu avô falou. Nenhuma das filhas do meu avô, mesmo depois que ele morreu, usaram calças. Sabe por quê? Porque é pecado? Não, porque o meu avô era um exemplo, um homem de Deus, um homem que realmente dizia, e as filhas olhavam para ele e falavam: não, ele disse, nós vamos cumprir até a morte. Só tem mais 2 tias vivas, nenhuma delas até hoje usam calças, usam sempre vestidos. Irmãos, por que estou dizendo isso? Porque o nosso exemplo, olha Isaías 41:8, Abraão é chamado de amigo de Deus. Olha José do Egito, em Gênesis 39:9, vai dizer o seguinte: poderia eu pecar contra o meu Deus? Eu pergunto à igreja, ele estava pecando contra Deus ou contra Potifar? Se você for olhar de um ângulo diferente, você vai falar: não, ele estava pecando contra Potifar. Ele diz: olha, poderia eu pecar contra o meu Deus? Que homem de Deus, que exemplo de homem. Irmãos, é maravilhoso quando nós olhamos, e aí eu pergunto para mim: meu Deus, que legado eu estou deixando? Quando eu vejo Dorcas, Pedro ir lá para ressuscitar Dorcas, eu olho para aquela história, e as pessoas, quando Pedro vai chegando, vai mostrando o que Dorcas fazia, as coisas que ela fazia para as pessoas, e eu fico perguntando: meu Deus, qual que é o legado que eu estou deixando? Uma casa não pode faltar de maneira nenhuma um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, e uma vida de testemunho. Irmãos, a terceira coisa que uma casa não pode faltar são pessoas que buscam soluções para as lutas. Essa mulher não para diante das lutas. Você já notou que a gente tem uma mania de: não tem mais jeito, as coisas vão ficar desse jeito mesmo, não tem solução para o meu filho, não tem solução para minha esposa, não tem solução para a humanidade, não tem solução para a crise. E eu acho interessante, irmãos, que essa mulher, ela não para, ela vai atrás. Essa mulher não fica parada diante da tempestade que assola a sua casa. É chegado o credor para levar os filhos dessa mulher para ser escravo, e ela não fica com a mão cruzada, ela vai em busca do recurso, e ela vai atrás de Eliseu. E ela vai atrás de Eliseu para dizer para Eliseu: olha, o credor vai levar meus 2 filhos para serem escravos. Então é alguém que está correndo atrás, é alguém que não desiste. Então eu quero dizer para você: se tem uma crise na família, se tem uma crise no lar, se tem uma crise com o filho, se tem uma crise com alguém, não fique parado, busque o Deus do profeta, que é o nosso Deus.
Busque solução naquele que pode todas as coisas, meu querido. Busque solução naquele que realmente pode dar o alívio para o seu coração. Quantas pessoas, e esse profeta, ela busca no profeta, pelo Deus do profeta. Olha bem, o Salmo 121, 1 e 2, né, vai dizer: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? E o que diz? Aleluia, porque o seu socorro vem do Senhor. Minha querida, meu querido, o socorro da sua família vem do Senhor, o socorro do seu filho vem do Senhor. Não desista diante da tempestade, não desista diante dos credores que estão à porta, não desista diante das lutas da vida, mas entenda uma coisa: uma casa não pode faltar de maneira nenhuma. São pessoas que buscam soluções para as lutas no Deus Todo-Poderoso. Essa mulher, ela vai no profeta porque ela estava interessada no Deus do profeta, porque ela sabia quem era o Deus do profeta. O seu esposo era discípulo, como eu já disse antes. Queridos, a quarta coisa que essa mulher me ensina aqui é que numa casa não pode nunca faltar sinceridade e verdade. Olha o verso de número 2, diz assim, ele pergunta a ela, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela é sincera, ela diz a verdade ao profeta: o que você tem em casa? Nada melhor do que andarmos com pessoas sinceras e verdadeiras. Você já andou com gente que não é sincera? Você já teve a experiência de andar com quem não é verdadeiro, com quem não é sincero? Eu quero te dizer nessa noite que a melhor coisa que tem é andar com pessoas sinceras e verdadeiras. Uma casa precisa de verdade e sinceridade. Quantas casas estão sendo destruídas por não andar na verdade, por não andar na sinceridade? Às vezes é o esposo que não é sincero com a esposa, ou a esposa que não é sincera com o esposo, não andam na verdade, não falam a verdade. Eu queria dizer, meu querido, que Jesus se apresenta em João 14,6 como a verdade. A mentira destrói. Satanás é o pai da mentira. E quando nós olhamos a história de Geazi, Geazi mente. Eu sei que a igreja que toda sabe, para Eliseu, a questão de Naamã, vocês sabem muito bem essa história. E Eliseu fala: agora você vai ficar leproso, porque você mentiu. Irmãos, às vezes na vida cristã é tão fácil: é só uma mentirinha, é algo que não vai prejudicar muito. Mas eu quero te dizer que a mentira é algo que destrói. Davi, para Natã, quando Davi vai contar aquela história, o Natã vai contar a história para Davi. Davi fala: olha, esse homem tem que ser morto. E Natã diz: esse homem é você, Davi. Você é mentiroso, você colocou como é que chama lá? Urias na frente do exército, né? Você possuiu a mulher de Urias. Queridos, não tem coisa pior na vida do que viver mentindo, viver na mentira, ou viver fora da sinceridade e da verdade. Se você quer um lar feliz, se você quer uma vida feliz, se você quer filhos saudáveis, se você quer realmente andar na presença de um Deus verdadeiro, então invista na verdade e na sinceridade. A quinta coisa, irmãos, que uma casa não pode de maneira nenhuma deixar de faltar em uma casa, é confiança
ou obediência, confiança e fé. Essa mulher demonstra isso. Essa mulher obedece ao profeta. O profeta fala assim: olha, vamos lá, pegue vasilhas, né? Pegue vasilhas, corra atrás de vasilhas. E essa mulher vai, leva os filhos para dentro de casa, as vasilhas, e eles vão enchendo, até que sobra azeite. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes, infelizmente, nós duvidamos do que Deus pode fazer na nossa vida e na nossa casa. A verdade é essa, que muitas das vezes nós não pegamos como essa mulher do discípulo e vamos para casa, e vamos acreditar, e vamos orar, e vamos buscar, e vamos crer que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Olha que coisa maravilhosa, essa mulher obedece o que o profeta lhe pede. Então, na nossa casa, na nossa história, Deus também tem algo precioso, tanto para mim quanto para você. O que é uma botija de azeite para encher tantas vasilhas? Eu te pergunto, você sabe dessa história? O que é tanta vasilhas para que uma botija de azeite possa encher? Agora, o que é a sua luta diante do Deus Todo-Poderoso, vivo, eterno, verdadeiro? Não tem esperança? Tem! Saia daqui nessa noite entendendo: minha casa precisa então disso, ou minha casa não precisa de nada disso. Mas uma coisa eu quero dizer para você, é que diante do nosso Deus, não tem obstáculo, não tem algo que Ele não possa fazer, ou que Ele vai deixar para amanhã, se Ele quer fazer hoje. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, querido, o que é uma botija de azeite para encher tantas vasilhas, mas também o que é a sua luta diante do Deus vivo. E essa mulher tem fé. Essa mulher tem fé. Ela vê o milagre acontecendo na sua casa, sabe? Não duvide de Deus, mas creia que o milagre pode acontecer na sua casa, na minha casa. Não duvide, busque, como nós começamos a falar no início dessa pregação. Meu querido, o homem e a mulher precisa temer a Deus, mas viver de acordo com Deus. Eu sou temente a Deus, mas eu não tenho orado com os meus filhos. Eu sou temente a Deus, mas não tenho vivido uma vida conforme Deus quer, um testemunho verdadeiro. Eu sou temente a Deus, mas de vez em quando eu dou um golpe no comércio ou em alguém. Eu sou temente a Deus, mas eu não vivo uma vida de oração buscando a Deus. Essa mulher, a dívida é paga, seus filhos não vão virar mais escravos, e ainda sobra para eles viverem com o restante. Olhe bem o milagre, olhe bem o milagre. Agora, uma mulher que estava devendo, o marido morto, agora essa mulher está sobrando algo para ela viver com os filhos. Sabe por quê? Porque ela primeiro, de verdade, ela colocou o coração em Deus, ela colocou o coração naquele que pode todas as coisas. Eu e você não podemos colocar o coração em outro meio, em outra pessoa que não seja Jesus Cristo. A dívida foi paga, ainda tem uma morada celestial para você, aonde não há dor, não há sofrimento, não há crise com os filhos, não há crise financeira, não há crise conjugal, não há crise em momento algum. Que coisa maravilhosa é pertencer à igreja de Cristo, daquele que deu a vida por nós, daquele que pagou alto preço. Não tem um hino que diz assim? Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Eu nunca seria seu irmão em Cristo, se Cristo não viesse e pagasse o preço. Não teria outra maneira, você que entrou aqui nessa noite, de ver o céu, de entrar no céu, de ter a esperança real do céu, se Jesus Cristo não tivesse pagado o preço por mim e por você.
Essa história aqui é real. E eu quero só dizer para você o seguinte: o que não pode faltar em uma casa é um homem temente a Deus e uma mulher temente a Deus. Não pode faltar numa casa é uma vida de testemunho. O que não pode faltar numa casa são pessoas desanimadas, sem buscar soluções para as lutas no Deus vivo. Não pode faltar numa casa é sinceridade e verdade. A mulher poderia dizer o seguinte: eu não vou acreditar nesse profeta, nada. Sabe o que eu vou fazer? Não vai ter jeito mesmo. Eu vou falar com ele que lá em casa está tudo bem, né? Eu fui só, mas encontrar com ele, mas não valeu a pena, eu vou voltar. Então, essa mulher diz: olha, lá em casa não tem nada. Ela é sincera, a não ser uma botija de azeite. E dessa botija, Deus transforma a vida daquela mulher e daquela família. Responde para você: o que você tem em casa? Aonde você tem colocado a esperança? Você já desacreditou em alguma coisa? Não vai dar certo, não vai acontecer? Essa história é real. E muito mais do que real, é a história que Cristo veio resgatar a sua vida, pagar o nosso pecado, comprar a nossa salvação com seu sangue precioso. E não tem nada melhor, não tem nada que possa realmente cada um de nós aqui agradecermos por essa vitória, por algo tão maravilhoso. O que eu peço a Deus é que na minha casa Deus esteja me capacitando. E o que eu peço a Deus, e não conheço, graças a Deus, a vida sua, mas se Deus tocou em algum ponto desses pontos que nós colocamos aqui, o momento nessa noite é o momento de falar: Deus, eu creio no Senhor. Eu creio porque o maior presente o Senhor já me deu, que é a salvação em Jesus Cristo. Agora eu posso entender porque eu sou tão amado, porque a minha dívida foi tão paga e tão bem paga, que agora essa pátria não é minha, mas a minha pátria celestial eu vou encontrar com o meu Jesus, o meu Salvador. Que Deus nos abençoe nessa noite, que Deus nos dê a graça de entendermos aquilo que precisamos colocar dentro da nossa casa todos os dias: vida de oração, vida de busca, vida de santidade, vida que realmente agrade ao Senhor todos os dias. Vamos orar. Deus amado, obrigado, Senhor, porque a nossa esperança não é numa botija de azeite, como foi aqui nessa história. A nossa esperança real e verdadeira é muito maior, porque, ó Deus, aprendemos com esse texto, mas também, ó Deus, aprendemos que somos tão amados e às vezes valorizamos tão pouco. Ó Deus, nós um dia estaremos face a face com Jesus Cristo, aonde não há choro, não há dor, não há lágrima, não há tristeza, aonde nós viveremos para todo sempre com o nosso Redentor. Por isso, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor pagou a nossa dívida que nós nunca poderíamos pagar, mas o Senhor nos pagou. Nos dê gratidão, nos dê, meu Deus, um olhar puro para o Senhor, verdadeiro, um olhar daquele que nos resgatou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso, meu Deus, muito obrigado. Abençoe a tua igreja, abençoe nossas vidas, e que o nosso azeite, Pai, nunca acabe, para a glória de Cristo Jesus. Amém, Senhor.